Você já orou com toda a força do seu coração, e mesmo assim o céu pareceu calado? Já passou por aquele momento em que você se pergunta: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Como se cada oração ecoasse no vazio e nada mudasse? É nesses momentos de silêncio que muitos perdem a fé. Mas o que se a gente dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia? Que muitas vezes, quando Ele não fala, Ele está trabalhando em algo muito maior do que você imagina? Pense em José, o sonhador. Deus lhe deu visões grandiosas, promessas de realeza. Mas o que veio depois? O silêncio, a traição dos irmãos, a escravidão, a prisão injusta. Nenhum anjo apareceu para explicar o motivo. Nenhuma voz do céu veio aliviar o coração dele. E ainda assim, no meio do aparente abandono, Deus estava esculpindo o propósito. O silêncio era o intervalo entre o sonho e o cumprimento. Era o tempo de Deus lapidando o homem que carregaria a promessa. O problema é que a gente quer que Deus responda no ritmo das nossas emoções. A gente ora hoje e já espera ver o milagre amanhã. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o silêncio dele não significa rejeição. Significa preparo. Ele cala para moldar. Ele se esconde para fortalecer a fé. Ele demora porque quer te amadurecer para suportar aquilo que está vindo. Quantas vezes você achou que Deus estava te ignorando e no fim percebeu que Ele estava te livrando? Talvez o silêncio que você está enfrentando agora seja a proteção que vai impedir sua queda lá na frente. Talvez Ele esteja te dizendo: Filho, ainda não é hora. Se eu te der isso agora, você vai perder depois. O silêncio é o idioma da maturidade espiritual. É o convite de Deus para você confiar sem provas, amar sem garantias, seguir sem ver. Então hoje, antes de reclamar do silêncio, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Porque quando o céu parece quieto, é aí que Deus está mais perto do que nunca. Ele não deixou de agir, apenas mudou de linguagem. Comenta aqui abaixo o que você está enfrentando nesse tempo de silêncio, para que a gente possa orar juntos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e checa os produtos na descrição. Cada compra ajuda a manter esse projeto vivo e alcançar mais pessoas. E entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição para receber as próximas mensagens e orações da semana. Há momentos em que Deus não responde, porque Ele está te curando por dentro. A gente ora pedindo direção, mas o que Deus está fazendo é cirurgia. O silêncio dele, às vezes, é o bisturi espiritual que corta o orgulho, a ansiedade e o medo. É o tempo em que ele te coloca em um deserto, não para te punir, mas para te limpar de tudo o que te afastava dele. Você lembra de Elias? O profeta que fez cair fogo do céu, que viu milagres impossíveis. De repente se viu sozinho, escondido numa caverna pedindo para morrer. O mesmo homem que ouviu a voz de Deus em trovões e sinais, agora ouvia nada, silêncio. E foi nesse silêncio que o Senhor o encontrou, não em meio ao vento, nem ao terremoto, nem ao fogo, mas numa suave brisa. Deus não estava distante. Ele apenas mudou de tom, porque Elias já não precisava mais de barulho, mas de consolo. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Ele não quer que você viva de respostas, mas de presença. Não quer que você dependa do que sente, mas do que crê. O silêncio é o campo onde a fé amadurece, onde o coração aprende que Deus não precisa falar para continuar sendo Deus. E o mais bonito é que, enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está arrumando tudo em silêncio. Está te curando da necessidade de controlar, te libertando das pessoas erradas, fechando portas que você insistia em deixar abertas. É um tempo em que Ele desmonta tudo o que era provisório para construir o que é eterno. Tem dores que só o silêncio de Deus cura. Tem feridas que só o tempo dele fecha. E tem respostas que só chegam quando você aprende a descansar. Às vezes o céu está quieto porque se Ele falasse agora, você não entenderia. E Deus é tão paciente, tão sábio, que Ele espera até que seu coração esteja pronto para compreender o que Ele sempre quis te mostrar.
Então, se o céu parece mudo, não se desespere. O silêncio é o som da restauração acontecendo dentro de você. É o barulho do vaso sendo reconstruído pelas mãos do oleiro. Deus está te ensinando a ficar em paz, mesmo quando não entende o caminho. E esse é um dos maiores milagres. Ser curado antes de ser abençoado. Há uma coisa que poucos entendem. O silêncio de Deus quase sempre vem antes de um recomeço. Quando ele não fala, é porque está redesenhando o mapa. Quando ele te esconde, é porque está te reposicionando. E quando ele te faz esperar, é porque algo está sendo preparado nos bastidores. Olha para Moisés. 40 anos no deserto de Midian, em silêncio. O homem que um dia cresceu no palácio, agora cuidava de ovelhas sem ouvir nenhuma promessa nova. Mas foi naquele silêncio que Deus o treinou, porque quem seria enviado para libertar o povo não podia mais ter a pressa do príncipe, mas a paciência do pastor. Foi no tempo quieto que Deus o transformou de fugitivo em libertador. Assim também é com você. O silêncio é o terreno da preparação. É o tempo em que Deus trabalha sem que você perceba. Você quer sair correndo, mas Ele te diz: fica. Porque se você for antes da hora, vai estragar o que eu estou construindo. E Deus não quer apenas te dar um milagre, Ele quer te dar estrutura para sustentar o milagre. Quantas vezes você já orou para que Deus abrisse uma porta, e Ele, em vez disso, te fez esperar? E depois, quando a porta finalmente se abriu, você entendeu que se tivesse entrado antes, teria se perdido? É isso. O silêncio é o intervalo entre o pedido e o preparo. É onde Deus trabalha nos bastidores enquanto você acha que nada está acontecendo. Davi foi ungido rei, mas não subiu ao trono no dia seguinte. Ele voltou para cuidar das ovelhas. Ficou escondido, esquecido, perseguido. Deus o deixou no anonimato para construir o caráter que sustentaria a coroa. O silêncio de Deus é esse esconderijo sagrado, onde Ele te guarda de aplausos prematuros e de caminhos que ainda não estão prontos. Talvez hoje você esteja num tempo em que tudo parece parado. Os planos não andam, as promessas parecem longe, e você sente como se Deus tivesse te esquecido. Mas saiba, esse silêncio é gestação. É o tempo em que Deus está te formando para um novo ciclo. Enquanto você espera, Ele está movendo as peças. Enquanto você ora, Ele está abrindo caminhos que ainda não existem. Então não confunda pausa com abandono. Deus nunca te deixa parado à toa. Quando Ele te silencia, é porque está te reposicionando para algo maior. Quando Ele te esconde, é porque está te protegendo da exposição precoce. E quando Ele não fala, é porque está prestes a agir. Chega um momento em que o silêncio termina. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou. O silêncio cumpriu seu papel, amadureceu tua fé, limpou teu coração e te preparou para viver aquilo que antes você só sonhava. E é nesse exato ponto que Deus começa a falar de novo. Só que agora, você já não ouve com desespero, ouve com discernimento. Quando José saiu da prisão e foi colocado diante de Faraó, ele já não era mais o mesmo jovem ansioso pelos próprios sonhos. Ele se tornou o homem que interpretava sonhos dos outros. O silêncio o transformou. E quando o tempo de Deus chegou, em um único dia, o cativo virou governador. O que demorou anos no silêncio foi resolvido num instante pela voz de Deus. É assim que o tempo dele funciona. O processo pode ser longo, mas o cumprimento é rápido. Você pode passar meses, anos, sem entender o que Deus está fazendo, e de repente tudo se encaixa. O que antes era confusão, vira clareza. O que era espera, vira testemunho. O silêncio de Deus nunca é o fim da história. É o intervalo antes da revelação. É a pausa entre o prometi e o cumpri. E quando Ele decide quebrar o silêncio, não sobra dúvida. Portas se abrem, caminhos se alinham, e até as dores que pareciam sem sentido passam a fazer parte do plano. Ana orou por um filho durante anos. Chorou, se humilhou, e por muito tempo não ouviu resposta alguma. Mas o dia em que Deus quebrou o silêncio, ela deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O mesmo ventre que conheceu o desespero
se tornou canal de propósito. E o mesmo Deus que ficou em silêncio foi o Deus que, no tempo certo, transformou a lágrima em milagre. Por isso, não se desespere se ainda não vê o mover. Deus não esqueceu de você. Ele está apenas esperando o tempo exato. Porque quando Ele fala, tudo obedece. Quando Ele age, nada pode impedir. E quando Ele decide romper o silêncio, o que parecia perdido se torna um novo começo. Você não vai viver no silêncio para sempre. Esse tempo vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e entender. Se Deus tivesse me respondido lá atrás, eu não estaria pronto para viver o que Ele me deu agora. O silêncio é a semente. A resposta é a colheita. E o tempo de Deus nunca falha. Existem momentos em que Deus te deixa no escuro, não para te confundir, mas para te ensinar a andar pela fé. É fácil confiar quando a voz de Deus é clara, quando os sinais são evidentes, quando tudo parece fazer sentido. Mas e quando tudo fica em silêncio? E quando Ele te chama para continuar mesmo sem saber para onde está indo? Abraão viveu isso. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia detalhes, não havia garantias. Só havia uma voz. E depois, silêncio. Nenhum anjo veio repetir as instruções. Nenhum sinal veio confirmar o caminho. Só o vazio da espera e o som dos próprios passos obedecendo a uma direção que ele ainda não via. E mesmo assim Abraão foi. Porque fé de verdade não é acreditar quando entende, é continuar quando o céu se cala. Talvez seja isso que Deus está te pedindo agora. Continue. Mesmo sem ver. Mesmo sem ouvir. Mesmo sem sentir. Porque a fé não depende de respostas, mas de relacionamento. E quando você confia no caráter de Deus, não precisa de explicação. Precisa apenas de paz. Há um tipo de fé que só nasce no silêncio. É a fé que não vive de emoções, mas de convicção. É a fé que olha para o vazio e diz: mesmo que nada mude, eu ainda confio. E é essa fé que move o coração de Deus. Foi essa fé que manteve Daniel orando, mesmo quando o decreto do rei dizia que ele morreria. Foi essa fé que fez Noé construir uma arca sem nunca ter visto chuva. Foi essa fé que fez Maria dizer sim ao anjo, mesmo sem entender como um milagre tão impossível aconteceria em seu ventre. O silêncio de Deus não é rejeição, é convite. Convite para você conhecer o Deus que fala mesmo quando não fala, que se move mesmo quando não parece se mover, que está perto mesmo quando tudo diz que ele se afastou. Se você sente que está nesse tempo agora, respira. Não tenta apressar o céu. Deus sabe exatamente o que está fazendo, e o mesmo Deus que te colocou nesse processo é o mesmo que vai te tirar dele no tempo certo, restaurado, curado, preparado. Comenta aqui o que Deus tem te ensinado nesse tempo de silêncio. Quero orar por você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e confere os produtos na descrição para continuar apoiando essa missão. E entra no grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá, a gente compartilha orações, palavras e mensagens novas toda semana. Chega uma hora em que o Espírito Santo começa a te mostrar que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi estratégia. Que cada oração aparentemente ignorada estava sendo respondida de um jeito que você não via. Que cada lágrima derramada em secreto estava sendo usada para regar o terreno do milagre. Porque o silêncio de Deus é ativo. Ele não é um nada acontecendo. Ele é o som da fidelidade dele trabalhando nas sombras. Pensa em Jesus no sábado entre a cruz e a ressurreição. O céu estava em silêncio. Os discípulos estavam dispersos. O corpo estava no túmulo. E parecia que tudo tinha acabado. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma resposta. O sábado foi o dia do silêncio de Deus. Mas o que ninguém via era que enquanto o céu se calava, o inferno tremia. O silêncio de Deus não era abandono, era estratégia de vitória. Enquanto o corpo repousava, o Espírito de Cristo estava descendo às profundezas para conquistar aquilo que mudaria a eternidade. É assim também com você. O seu sábado pode parecer o fim, mas é o meio.
É o intervalo entre a dor e a glória, entre a cruz e a ressurreição, entre o que você perdeu e o que Deus está prestes a restaurar. O silêncio de Deus é o prelúdio da manifestação. E se você conseguir permanecer fiel durante o silêncio, vai viver para ver o som da promessa ecoando de volta. Talvez Deus não tenha respondido porque Ele está preparando uma resposta tão grande que não cabe numa explicação. Talvez Ele não tenha te livrado porque vai te usar para testemunhar. Talvez Ele esteja quieto porque quer que o próximo som que você ouça seja o da vitória. A fidelidade de Deus não se mede pelo barulho das respostas, mas pela constância da presença. Ele nunca sai de cena. Ele nunca se distrai. Ele nunca te esquece. Mesmo quando o céu parece fechado, Ele está lá, sustentando tua alma, segurando tua mente, preservando teu coração. Deus é fiel até quando você duvida. Ele é fiel até quando você não entende. E um dia você vai olhar para trás e perceber que o silêncio dele foi o maior sim que ele poderia te dar. Porque o silêncio de Deus não é o fim, é o início de algo novo nascendo em você. Agora talvez tudo faça mais sentido. O silêncio de Deus não é castigo, é cuidado. É o modo dele de te proteger de caminhos errados, de te amadurecer para promessas certas, de te preparar para bênçãos que você ainda não teria estrutura para segurar. Ele cala não porque esqueceu, mas porque te ama demais para te entregar algo antes da hora. Sabe aquele pedido que você faz todos os dias e parece que nunca sai do lugar? Aquela porta que não abre, aquela resposta que não vem, aquele sonho que parece adormecido. Talvez não seja não, talvez seja apenas espera. Porque Deus sabe que a espera não é perda, é lapidação. E no tempo certo, o que hoje parece silêncio vai se revelar como a mais perfeita sinfonia da fidelidade dele. O mesmo Deus que ficou em silêncio enquanto José estava na prisão foi o Deus que o exaltou diante de Faraó. O mesmo Deus que não respondeu Ana durante anos foi o que colocou Samuel nos braços dela. O mesmo Deus que pareceu distante na cruz foi o que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então, se o céu está quieto, não entre em pânico. Deus não se esqueceu de você. Ele está te observando crescer, te fortalecendo nas raízes, te ensinando a confiar nele mais do que nas circunstâncias. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que o silêncio foi o maior sinal de amor. Porque só quem ama profundamente é capaz de esperar o tempo ideal para agir. O silêncio é o útero do milagre. É onde Deus te esconde para curar, te molda para recomeçar e te revela a essência da fé. Confiar mesmo sem entender. Então hoje, em vez de reclamar do silêncio, agradeça. Agradeça porque Deus ainda está aí, cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não ouve nada. Agradeça porque, se Ele se calou, é porque está preparando algo que vai te fazer entender por que Ele precisou ficar quieto. Comenta aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa mensagem. E deixa também o seu pedido de oração. Quero orar pela sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho e confere os produtos na descrição. Cada um deles ajuda a manter esse projeto vivo, levando a palavra para mais pessoas. E entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição para receber orações, mensagens e palavras novas toda semana. Porque o tempo de Deus nunca atrasa. E às vezes, o silêncio dele é exatamente o som do cuidado.